Fala, Paulo, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês e fazer uma pergunta. Você sabe o que significa Corban? Você sabe de onde surgiu essa palavra? Qual o conceito? Qual o significado? É justamente isso que eu quero trazer nesse nosso vídeo de hoje. E o que isso tem a ver com os relacionamentos, ou melhor dizendo, com esse livro que fala acerca de namoro. O nome desse livro é Fogo no Parquinho, Namoro à Luz da Palavra de Deus. É um livro do pastor Iago Martins. E eu vou falar para vocês, eu comecei a ler ele agora, e ele já tem algumas pedradas logo no início, trazendo o significado de várias coisas e colocando os pingos nos is, principalmente acerca de relacionamento, namoro, casamento. Eu falo para vocês, surreal, viu? Incrível, gostei demais. Nos tempos antigos, ou melhor, nos tempos bíblicos, na época em que o povo de Israel recebeu os 10 mandamentos, um dos 10 mandamentos que Deus deu para o próprio povo foi para que eles honrassem o pai e a mãe. Então eles tinham uma ordem divina de cuidar dos seus pais na sua velhice, até porque não tinha nenhum sistema previdenciário assistencialista que amparasse os idosos na sua velhice. E como os idosos, eles lutavam, eles trabalhavam desde a sua infância para poder construir algo e passar para a sua geração, era dever moral e uma ordem divina para que os filhos cuidassem dos pais. E naquela época isso era muito forte. Só que nos tempos de Jesus existia dois grupos em específicos que retrata o significado dessa palavra aqui. Era o grupo dos fariseus e dos saduceus. Claro que existiam outros grupos, mas se tratando dessa nossa reflexão e dessa passagem bíblica, esses grupos criaram o termo Corban. Corban foi um termo ou uma brecha que eles criaram na própria lei, na própria ordenança, dando o direito ao proprietário de determinados bens penhorasse os seus bens para o Senhor. Ou seja, ele chegava, ele passava por um processo e falava: olha só, a partir de hoje as minhas terras não são mais minhas, são todas do Senhor. Meus bens, meus gados, minha casa, todo o meu patrimônio agora é do Senhor. Quando eles criaram esse termo, eles criaram justamente na intenção de desobrigar as pessoas que tinham posse do cuidado aos pais na velhice, e essas pessoas simplesmente utilizavam dessa brecha, desse corban, digamos assim, dessa emenda, para que elas se desobrigassem de cuidar dos seus pais. E, contrapartida, quando elas utilizavam, digamos, desse benefício que a lei criada por esse grupo permitia, essa brecha permitia, eles continuavam usufruindo de todos os bens que eram deles, só que agora eles falavam: olha só, eu usufruo disso aqui, mas esse bem não é meu. Esse bem agora é tudo do Senhor, eu apenas sou um mordomo, então eu estou cuidando de tudo aqui, por isso que eu usufruo disso aqui. Portanto, meu pai e minha mãe não têm mais direito sobre essa minha posse e eu não tenho mais obrigação de cuidar deles. Então estava acontecendo isso, e esse termo foi justamente citado por o Senhor Jesus, combatendo esse grupo que tinha criado esse termo, influenciava. Isso estava sendo algo disseminado à torta e à direita naquela época. E aí eles recebiam uma espécie de um carimbo. Com esse carimbo, ele agora estava de posse desse título de Corban, e automaticamente eles podiam curtir a torto e a direito sem preocupações. E Jesus, vendo isso, acaba desmascarando esses camaradas. E o paralelo que o autor faz com esse termo é justamente acerca do namoro. Ou seja, para fazer algo que era considerado imoral, eles tentaram achar um jeito de criar uma brecha na lei para dar um termo, e esse termo mascarar toda essa imoralidade e transformar ela em algo moralmente aceitável. Ou seja, ao invés de eu chamar isso de pecado, eu agora vou dar o nome de Corban. Ao invés de eu chamar isso de vagabundagem, de safadeza, de ingratidão, eu vou dar o nome de Corban, porque assim Corban dá um significado, tira todo aquele peso emocional, todo aquele peso, aquele desprezo que as outras pessoas tinham, ressignifica tudo isso e é cabível dentro da lei, e portanto eu posso me beneficiar de tudo que eu quero fazer. E ele faz um paralelo com o namoro.
E uma das primeiras frases que ele fala nesse livro aqui é justamente de que namoro na Bíblia não existe. Ok? Primeira coisa, o crente, o cristão, ele não namora como as pessoas que não são cristãs namoram. Até porque se nós formos buscar um termo bíblico para namoro, ou base bíblica para namoro, não existe. Simplesmente a cultura moderna criou esse termo namoro para fazer com que as pessoas tivessem a espécie de um test drive da vida de casado. E uma das ideias que o autor ele traz aqui no livro é que, vamos imaginar um cenário em que você vai até a casa de um dos seus amigos e esse seu amigo ele é casado. E esse seu amigo ele tem um cargo ministerial, ou seja, ele tem uma responsabilidade, digamos que ele é um sacerdote. E ao chegar na casa dele, ele sendo um camarada casado, você vê saindo da casa dele uma mulher que também é casada. E você pergunta para ele, cadê a sua esposa, cadê a sua filha? E ele fala, não, elas não estão. E simplesmente você depara com os dois, ela saindo da casa dele, ele comprometido, ela também comprometida, logo você vai confrontar ele e você vai combater aquele tipo de comportamento dele, falando que aquilo é algo imoral, incorreto, e com certeza você vai pensar que os dois estavam fazendo outra coisa além de conversar. E justamente acerca disso é que esse livro vem tratar de que, como na Bíblia não existe esse termo namoro, na época em que Jesus habitou na terra, na época em que o povo de Israel foi tirado do Egito, na época em que a Bíblia relata toda a história dos personagens bíblicos, naqueles tempos não existia a questão do namoro. Ou você era casado, ou você era solteiro. E na vida de um cristão hoje é assim, ou você é casado, ou você é solteiro. Então, quando você presencia uma cena dessa, de alguém que é casado, e outra pessoa que também é casada, saindo da casa, ambos estando só, e você confronta aquele tipo de comportamento como algo imoral, automaticamente você vai estar dentro da razão, porque de fato é algo imoral e algo inapropriado. Só que a sociedade moderna de hoje criou o termo namoro, e o namoro moderno deu a liberdade para que duas pessoas solteiras, duas pessoas que não necessariamente estão prometidas como marido e mulher uma para as outras, deu a elas a liberdade de apalpar, se beijar, a fazer carícia um no outro e até mesmo ir para os finalmente, antes mesmo de entrarem em um matrimônio, antes mesmo de se tornarem uma só carne. Logo, quando nós pegamos as Sagradas Escrituras e analisamos friamente esse tipo de comportamento no namoro da modernidade, a Bíblia chama isso de imoralidade sexual ou prostituição. É pesado, né? Pois é. Isso é o que a Bíblia traz, isso que o autor ele vai destrinchando dentro desse livro de uma maneira excelente, de uma maneira assim grandiosa, dando vários detalhes. Então, assim como os fariseus e os saduceus, eles criaram aquele termo chamado corban, que permitia que os filhos não tivessem mais obrigações de cuidar dos pais, ou seja, uma brecha na lei que mascarava aquele pecado deles, aquele comportamento imoral, aquele comportamento reprovável. Hoje a nossa sociedade ela criou o termo namoro para fazer com que as pessoas não sintam tanto remorso de estarem cometendo imoralidade sexual ou até mesmo prostituição ou um test drive antes do casamento. Quando elas adicionam o termo, é meu namorado, é minha namorada, logo a gente fala, tá tudo bem, eles podem fazer o que quiserem porque logo eles vão casar. Só que, na maioria das vezes, as pessoas não casam. E você namorando com alguém, você não é casado com aquela pessoa. Vocês estão se conhecendo, conversando, e a intenção primária deveria ser: eu gostei daquela pessoa, eu gostei das ideias, eu gostei do comportamento, logo eu quero aquela pessoa do meu lado para o resto da minha vida. Portanto, eu vou casar com aquela pessoa. Quando você coloca o termo namoro e você vive como se fosse casado com aquela pessoa, você está apenas fazendo um test drive com aquela pessoa. E aí, quando acontecem algumas brigas e vocês verem que não dá certo mais, cada um vai para o seu lado e vida que segue. As pessoas simplesmente não firmaram um compromisso perante Deus e nem perante a lei dos homens como uma forma de ter uma responsabilidade em manter aquilo que elas decidiram. Então, quando você coloca o termo namoro, é simplesmente você agora tem a permissão de fazer tudo o que você não poderia fazer se você não estivesse utilizando o termo namoro.
Ou seja, tudo que você quer fazer, de tocar, apalpar, beijar, agora você pode. É só colocar o termo é meu namorado, é minha namorada, que agora está liberado. Para o cristão, o namoro é totalmente diferente. O cristão não namora como as pessoas aí fora namoram, ou pelo menos não deveria, porque na Bíblia não tem esse termo namoro. O cristão, ele observa o comportamento de uma moça, ele observa a fala, ele observa o gesto, ele observa a forma como ela lida com os outros, a forma como ela lida com os seus pais. Ele observa cada detalhe. E uma das coisas que mais chama a atenção de um homem e de uma mulher é o seu comportamento. Uma moça, ela não pode se dar ao luxo de entregar o seu coração a um homem, a sua intimidade a um homem, a menos que ela utilize desse corban relacional, ou seja, o termo chamado namoro. Aí é permitido que ela entregue todo o seu coração para esse cara aproveitar e fazer o que quiser com ela. E aí é tolerado. Se não tivesse esse corban relacional, ou seja, o termo namoro, isso seria considerado, como é considerado, é pecado. Só que você dizer isso nos dias de hoje, as pessoas vão dizer, como você é retrógrado. A Bíblia ela é muito clara quanto a isso. E um termo que é muito forte e que é muito real é que nunca duvide da masculinidade de um homem ou de outro homem. De um homem, quando ele é casado ou é solteiro. E de outro homem é quando você tem a sua esposa, quando você tem o seu esposo, você não ficar dando sopa com ele ou com ela para cima e para baixo aí, deixando alguns chegar perto e ficar sondando, ok? Isso é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Então, esse livro, olha que eu li pouquíssimas páginas dele. E agora, eu li 27 páginas. E é de extrema importância essa leitura, e super indico. E uma das coisas que ele fala é que namoro não é casamento. Antigamente, você se relacionar com uma mulher que tinha beijado na boca, se um homem soubesse disso, ele já teria ela como uma mulher promíscua. Um homem que se relacionasse com várias mulheres, a própria família dessa mulher já chegava e já falava, olha, não se relacione com aquele cara porque aquele cara é imoral, é indecente. Agora, chegou em um nível tão absurdo que só da mulher nascer mulher e querer ser mulher, os camaradas já estão contando isso como vantagem, ou melhor, requisito mínimo para casar ou para namorar, para você ver o nível que nós estamos de ser tão absurdo essa loucuragem que está. E recomendo fortemente a leitura desse livro, e principalmente para as pessoas que querem ocupar cargo de liderança em comunidades, em grupos, para poder aconselhar os jovens, pai, mãe, tio, avô, pastor, líderes religiosos, porque algumas explicações que contém nas Sagradas Escrituras e o paralelo que faz esse livro aqui, explicando na linguagem moderna acerca do namoro, é de suma importância a gente saber dialogar com as futuras gerações e também aplicar na nossa vida. Até porque existe um ditado por aí que as pessoas falam que você juntar dois jovens no auge dos seus hormônios é igual você juntar fogo e palha, gasolina e fósforo. Vai dar BO, ok? Se inscreva no nosso canal, comente o que você achou desse vídeo, sugestões para o próximo tema, e vou continuar trazendo conteúdo acerca desse livro aqui. E não perca os próximos vídeos para você receber as seguintes atualizações acerca da nossa leitura desse livro, Fogo no Parquinho. Muito obrigado, até o próximo vídeo e tamo junto, vaso.